Tive um paciente com queixa de ejaculação precoce. O médico indicou que poderia ser ansiedade, mas durante as sessões observei que ele não apresentava comportamento e pensamento ansioso. Certo. Não, aliás, certo momento ele disse: não tenho e nunca tive esses problemas, mas agora me sinto ansioso por causa deste problema. Ou seja, não estou ansioso e por isso tenho esse problema. Tenho esse problema e me sinto ansioso, pensando sempre se vai dar certo na próxima vez. Ele iniciou o uso da medicação, o Pondera, e disse que teve bons efeitos. Tem algo indicado a se fazer nessa situação? Olha, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, né, que eu tenho que questionar aqui é isso. Porque assim, eu tive um paciente lá, o médico indicou que poderia ser ansiedade. Qual médico? Qual especialidade? Porque assim, ele está tomando Pondera. Então ele foi no psiquiatra ver isso, por exemplo, ou um médico de outra especialidade passou essa medicação para ele, tá? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque se ele foi no médico errado, já começa aí o problema, o problema, né? Então assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar essa questão se é orgânico. Então, qual foi o médico? A Elizabeth falou que já compartilhei. Que bom, Elizabeth, fico muito feliz, muito agradecido por você aí ter feito isso, tá certo? Então, primeira coisa, a gente precisa identificar esse problema da questão da ejaculação precoce, se é orgânico de alguma forma. Eu não sei se ejaculação precoce pode ser orgânica, porque tem a questão da a impotência, pode, né? Agora, na questão da ejaculação, eu não sei necessariamente, mas é bom avaliar. Então, conversar às vezes com um urologista pode ser mais interessante. Por isso que eu perguntei, tipo, qual é esse médico? Ele foi falar com um psiquiatra, com um neuro, ou ele foi realmente no urologista, fez todos os testes, fez todas as avaliações, e o urologista falou, não, isso aí é ansiedade, fica tranquilo e tal. Então, eu acho que isso é muito importante de ser avaliado. Beleza. Tendo essa informação, né? Tipo, não, mas não é que eu fico ansioso, eu nunca fiquei ansioso antes, tal. Na verdade, estou ansioso agora por conta do que está acontecendo comigo. Então, beleza. Então, você tem um novo problema para ser trabalhado e você precisa trabalhar justamente essa ansiedade com o paciente. Você precisa trabalhar essa ansiedade para lidar melhor com o problema. Porque mesmo que vocês não consigam identificar por que ele começou a ficar ansioso, vamos supor, vocês não conseguem identificar por que de repente ele começou a ter ejaculação precoce, coisas nesse sentido, vocês precisam trabalhar essa ansiedade, vocês precisam trabalhar a visão dele sobre esse problema. Por quê? Porque a sua ansiedade de sentir isso faz muitas vezes ele ter isso, ou ter outros problemas, como por exemplo uma impotência, tá? Como por exemplo ele ter uma dificuldade realmente de ter a relação sexual, de satisfazer a parceira, de se envolver ali, e isso causar consequências negativas, isso aumentar ainda mais a sua cobrança, aumentar ainda mais a sua ansiedade e por aí vai. Então, trabalhar com essa ansiedade, com a visão que esse paciente tem sobre essa condição é muito importante. Porque se ele se cobra demais por ser assim, por estar assim ou qualquer coisa nesse sentido, isso só vai piorar o problema. Então, trabalhar muito bem essa ansiedade e também entendendo, o que você pensa sobre esse problema? O que isso significa sobre você, o fato de você ter esse problema? Quanto você fica pensando sobre esse problema? Qual o momento que você pensa sobre esse problema? Em quais momentos? Tá? Então, como que é antes ali da relação? Quanto tempo antes da relação que você pensa sobre isso? Durante a relação você está pensando sobre isso? Em quais momentos? O que exatamente você pensa? Depois da relação, o que você pensa? E por aí vai. Então, a gente vai identificar justamente isso e trabalhar com essa ansiedade, com essa questão para ele lidar melhor com o problema. Depois a gente vai para uma parte realmente bem comportamental a respeito disso, porque se ele não sente necessariamente ansiedade e isso gera a ejaculação, mas porque a gente vai trabalhar com ansiedade por conta do problema, então provavelmente a ansiedade agora deve estar causando o problema nele, tá? Então você vai trabalhar com essa ansiedade de uma forma normal, com os pensamentos, com os comportamentos que ele tem, que se mantém nisso e tudo mais. E depois a gente vai para uma parte comportamental que são treinos, né? Então a gente vai treinar na questão da masturbação. O que ele pode fazer nessa questão da masturbação para melhorar isso, tá? Na masturbação isso acontece? Isso é uma outra pergunta também, né? Na masturbação isso acontece? É muito rápido? Seja sozinho, seja vendo pornografia, tá? O que ele pode fazer para diminuir isso? Então tem a questão de, às vezes, fazer mais devagar, né? Na questão da relação sexual, por exemplo, com a parceira. É importante que ele seja sincero também com a parceira, se ele tiver uma parceira,
para poder os dois se ajudarem nisso. Então começar mais devagar, tá? Focar muito mais nas preliminares, tá? Treinar a questão de, às vezes, trocar posições com maior frequência. Existem algumas posições também que dificultam aí, né, a questão da questão do sangue e tudo mais. Então isso facilita aí durar mais tempo. Tem a questão aí de apertar a glande do pênis. Enfim, tem várias coisas que são possíveis de serem feitas para justamente ajudar nesse processo de fazer, parar um pouco, né, focar em outra coisa, focar a atenção em outra coisa. Tudo isso pode ser muito bacana. Então, o treino comportamental é muito válido para isso. Seja sozinho ali masturbando, seja com a parceira. Melhor ainda se for com a parceira. Se ele não tem uma parceira, vai ser no caso da masturbação, mesmo que é assim que ele tem que fazer. E outra coisa, se a gente está falando dessa questão do treino do foco da atenção, é a questão do mindfulness. Porque quando a gente pensa, por exemplo, num paciente que está com impotência, né? Muitas vezes ele está preocupado com alguma coisa, ele está focando, né, somente em outra coisa e tudo mais. E treinar o foco justamente no tesão, focar na parceira, focar ali no toque físico, nas sensações físicas, treinar isso pode ajudar ele a se excitar mais e aí ter a ereção. Se a gente está falando aqui do paciente que é da ejaculação precoce, às vezes é o contrário. Então, é muito tesão, é muita ansiedade, é muita loucura ali. E aí ele precisa ser o contrário disso. Ele precisa tirar o foco daquilo que está acontecendo. Então, um treino de mindfulness, por exemplo, onde ele vai focar na sua respiração, focar em como ele se sente internamente, né? Coisas nesse sentido, e não o foco ali no tesão, na sensação física, isso pode ajudar aí com essa questão da ejaculação precoce. Então, é trabalhar com essa ansiedade por conta dessa questão de lidar melhor com esse problema, porque essa ansiedade já colocou ele num loop, né? É identificar o problema, se é orgânico ou não, então ver essa questão do médico. Treinar na masturbação, treinar com a parceira, se for possível, começar devagar, focar mais nas preliminares, trocar de posições, a questão de apertar a glande, coisas nesse sentido. E um mindfulness também para treinar o foco da atenção aí na sua respiração enquanto ele estiver ali na penetração. Então esses são meios para a gente poder lidar com isso. Tá? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.